Doutor Carlos, quais são as causas para isso acontecer? Para a gente entender melhor. A gente costuma, bora falar um pouco assim de por idade, né? Tem algumas classificações que dividem em pessoas menores de 30 anos, menores de 35 anos e maiores que 30, 35 anos. Quando você pega pessoas jovens tendo um mal súbito, né, morte súbita, isso costuma deixar, como o doutor Rony falou, a gente comove muito, né, a população, o meio médico. E geralmente quando você vê pessoas muito jovens morrendo é porque tem algum problema cardíaco não diagnosticado. Entre elas, cardiomiopatia hipertrófica, drenagem anômala das coronárias, miocardite, displasia arritmogênica do ventrículo direito e dentre outras, né? E quando você pega pessoas maiores de 35 anos, a causa principal é doença arteriosclerótica do coração, né? Que é a doença do colesterol no sangue, que a gente costuma falar, né? Do tabagismo, do sedentarismo, do diabetes, da pressão alta, que são o conjunto de fatores que faz com que as pessoas desenvolvam essa doença e venham falecer desses problemas. Legal, legal. Muito, muito claro, muito didático, Carlos. Então, só para arrumar aqui, né, a gente vai dividir para entendimento nosso, que não somos especialistas em cardiologia, que a idade de 35 anos seria ali um divisor de águas. Se a morte súbita ou mal súbito acontece antes disso, provavelmente é por conta de alguma alteração, às vezes congênita, ou na estrutura do coração. O coração é um órgão, um músculo maravilhoso, com atividade elétrica, tem uma fiação, né? Tem um poder de gerar a própria energia e atuar sincronicamente para impulsionar a circulação. O coração é talvez um dos órgãos mais maravilhosos do nosso corpo, e se ele tem alguma alteração na estrutura, pode ser a causa. Se a morte súbita aconteceu depois dos 35 anos, aí já é mais provável que tenha a ver com consequências das doenças da modernidade, como a gente costuma dizer, né? E aí, eventualmente, o comportamento de fumar, colesterol alto, um diabetes não controlado, um hipertenso que não controla, pode gerar uma alteração na circulação, e aí é o chamado ataque cardíaco, né? O infarto fulminante. Mas é difícil saber ao certo, né, Carlos? Como que dá para diferenciar uma coisa da outra, assim, pela idade só, ou tem alguma outra pista? O que é que você diria pra gente? Professor, eu acho que o ideal é porque, tipo assim, a gente fica falando mais no tema da morte súbita, assim, em jovens, porque é uma explosão, né, de novos atletas, né? A população hoje em dia está muito querendo fazer atividade física. E aí, de vez em quando tem uma morte súbita, tem aquele abalo na população em geral. E, tipo assim, o que a gente costuma falar, né, que a atividade física, ela aumenta o risco relativo, sim, às vezes, de ter algum problema cardíaco, mas, de forma absoluta, não, entendeu? Então, eu sugiro, a forma inicial, todo mundo que for realizar uma atividade física, fazer uma avaliação, né? Realizar exames para ver se dá alguma pista de alguma doença, com um eletrocardiograma, né? Às vezes você consegue ver se o paciente tem alguma predisposição a ter uma doença arrítmica, né? Síndrome de Brugada, síndrome do QT longo, e às vezes alteração de repolarização que pode justificar algum caso de miocardiopatia hipertrófica. E a gente poder diagnosticar esses casos antes de ter o primeiro evento, né? Porque depois que o paciente morre, é difícil. Não tem muito o que fazer, né? Não tem mais o que fazer, pelo menos não para aquela pessoa. Quer comentar alguma coisa, Gabi? Não, pode comentar, doutor Romulo. É que eu acho interessante essa relação da morte súbita, especialmente com a atividade física, porque é óbvio, e nós falamos muito sobre a importância de sair do sedentarismo. E ao falar isso, nós não estamos, obviamente, esquecendo da necessidade de manter em dia as avaliações médicas, né? Isso aí é ponto pacífico. Todos nós precisamos, desde a mais tenra idade até a criança, tem que ter as suas visitas pediátricas em dia, na adolescência, depois na vida adulta. Então, estar com os exames em dia é questão fundamental.
E o exercício físico, sim, é um fator protetor. O que acontece, eu concordo com o Carlos, é que assim, muita gente desperta para isso e quer começar do final. Já quer, de repente, começar com um nível de atividade intensa, ou quer, de repente, compensar um ano inteiro de sedentarismo, resolvendo ali, fazendo um exercício altamente intenso no final de semana. Exato. Essa é a questão. E o Dr. Carlos falou muito bem também, Dr. Ronald, os novos atletas, né? A gente fala muito sobre a importância, sim, do exercício, né? A vida sedentária, ela não traz saúde, pelo contrário. Porém, você sair do sedentarismo e começar a se movimentar, existe etapas a serem cumpridas. Ninguém pode, de repente, sedentário e querer ser super atleta e fazer muito exercício, de repente, colocar até às vezes medicações e remédios que podem ajudar nessa performance. Então, é esse ponto que tem que ter um equilíbrio. E muitas vezes a gente vê que as pessoas saem do 0 para o 100. Então, é esse ponto que tem que ter realmente, não é não fazer, fugir da atividade não é o ponto, mas sim fazer suas avaliações cardiológicas com frequência e se organizar com relação a isso e se mexer. Tem dados até na literatura, né, professor, que, tipo assim, quando fala aquelas pessoas que, os atletas de finais de semana, né, o risco, aqueles que fazem atividade 1 a 2 vezes por semana, o risco é 19 vezes maior do que a população normal. Mas quando você vai aumentando a frequência, quando você chega a fazer atividade 5, 6 vezes por semana, esse risco cai para 2, o risco relativo, entendeu? Então, tipo assim, o problema não é você fazer a atividade física, é a frequência e você ir se condicionando para isso. Né? Aos poucos. O problema é que a pessoa não faz nada e chega no final de semana, vou jogar bola. Pois é, o famoso baba do final. Eu estou vendo aqui o Elton com a camisa do Flamengo aqui, me ocorre muito isso, né? Não sei se ele faz isso, espero que não. Ele é jovem, mas tem que ter cuidado. Mas é muito comum a pessoa tem como motivação o baba do final de semana e aí não só não está preparado, o joelho não está preparado, a coluna não está preparada e o coração também não. E aí começa a bater aquele baba, não quer perder porque não quer cair na resenha, né? E aí dá aquele pique de 30 metros que quer chegar em 5 segundos e aí começa lesões na coluna, lesões ortopédicas e o coração, esses altos e baixos não fazem bem. Sem falar que depois aí senta, vai tomar água? Não, vai tomar cerveja, comer batatinha, vai pro churrasco lotado de sal. Então esse comportamento que parece bonitinho, parece legal, divertido, pois é isso que está levando a humanidade para uma taxa de mortalidade precoce absurdamente alta.